A sequência, então, amada, do nosso vídeo sobre as respostas do pastor, né? No teste de conhecimento bíblico, né? Sim. Quem quiser saber sobre isso, está no site Verdade Oculta. Só descer ali, ver ali o teste de conhecimento bíblico, ler direitinho qual a ideia, né? Sim. Depois pode ficar à vontade aí para baixar e fazer da forma melhor. Então, até agora, as respostas foram: ó, quantos templos Salvador construiu? O pastor disse que ele construiu, além das pessoas, construiu também a Getsemane, que é a denominação dele, Certo. uma linha de ônibus, mais 30 mil membros edificados sobre a rocha. Qual a denominação de Jesus? Era judaísmo, mas misteriosamente, quando os discípulos dele foram lá naquela religião judaísta, eles foram presos lá, né? Porque converteu quase 5 mil almas. 5 mil muito almas. controverso, né? É. E, inclusive, essa religião judaísta mesmo foram os caras que estavam lá comandando e que mataram o próprio Salvador. Então, Sim. é muito estranho. Agora, quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia desde que aprendeu? Não sei se onde está escrito que ele participou de alguma, até porque ele morreu e nunca viu essa Santa Ceia que surgiu com Constantino. Mas vamos em frente. Vamos. Ou adentrou com Constantino porque ela era do mitraísmo. Porque pensaram que era uma seita demoníaca quando Pedro e João foram lá e converteram quase 5 mil almas. Já foi, né? Sim. Agora, Aos 5. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quem comprou Jesus? Resposta? Os fariseus e sacerdotes que selaram o seu destino, morte de cruz. Então, na verdade, o pastor sabe que quem comprou o Salvador foram os fariseus e sacerdotes. Mas espera aí é a hora de perguntar ao pastor: pastor, não é o próprio Jesus que era da religião dos fariseus e dos sacerdotes, pastor? Pastor, não são Pedro e João os mesmos que foram presos porque converteram 5 mil almas na religião dos sacerdotes e fariseus, pastor? E agora, o que ele vai dizer, amado? Não sei. Agora, complicou. Né, amado? É verdade. Complicou. Por que complicou? Porque agora, para poder tentar organizar uma mentira, vai ter que contar muito mais mentira. Sim. E não vai conseguir nunca. Vai só se afundar no mar. Por isso, não esse, mas todos fogem de hangout. Os pastores fogem de hangout. Eles correm da internet. Eles não querem saber de dar oportunidade às pessoas de fora do aprisco deles, de perguntar as coisas a eles, porque eles sabem que só os que estão no aprisco deles é que não têm informação da verdade, mas estão enganados até o pescoço. Sim. E se você é um deles, corra. Sai dela, povo meu, já passou da hora. Fuja enquanto é tempo, né? Corre, né, amada? Fariseus e sacerdotes selaram o seu destino, morte na cruz. Aí deu a entender também que ele quis dizer, eles sabem, em primeiro lugar, não se discute, que foram os fariseus e os sacerdotes. Porém, eles fizeram o papel deles, selar o destino que o Salvador tinha que passar, morrer, no caso. Ele quer dizer que fez um bem. Vamos dizer uma assim, boa né? ação. Porque só poderia ter respondido fariseus e os sacerdotes. É. Né? A explicação que tinha que ter dado era outra. É. Mas não essa, né? Que selaram o seu destino, modo de cruz. Quer dizer que os fariseus e os sacerdotes fizeram algo bom. Bom. Eles estavam ali para sacrificar o cordeiro e sacrificaram o Salvador. Perfeito. Vai falar isso pro membro, o membro vai engolir. Aí vai dar um... Mas peraí, então tem que participar desse grupo? É esse grupo que é o certo, pastor? Aí complica ele, mas o povo não vai estar preparado para perguntar Não vai. isso. Porque ele falou a verdade, como lá em cima, mas depois ele já deu uma... Quando o pastor fala que os discípulos, os fariseus e sacerdotes colaboraram para que se cumprisse o propósito de Deus, né? Essa seria a ideia dele. Sim. Pergunta, então é desse grupo que nós temos que participar, pastor? Verdade. Vai confundir ele, embora a pessoa está participando exatamente deste grupo, mas ela não pode saber disso. Não pode saber. É verdade. É por isso que ele defende, porque está participando desse grupo, cara. Mas ele nunca vai deixar a pessoa saber isso. Não, ele tem que responder com muito tato, né? Com muita mentira aí no meio. É por isso que você vê que os hospitais clínicos da cabeça tá cheio de membro evangélico lá neles. São os membros do hospício, é tudo evangélico, a maioria. Por causa dessas coisas, cara. Porque o cara fica doido, amada. Fica. Porque os caras é uma confusão muito grande que eles criam, cara. É um rebuliço. Vamos para outra, amada? Vamos. Pergunta número 6. Sim. Descreva os cargos dos discípulos na igreja. O cargo de Pedro, ele era presbítero e bispo. Ele era mais do que pastor, ele era um bispo na igreja. Sim. Aí, quando Paulo se converteu, amada, o Paulo foi lá na igreja de Ananias, porque Ananias também devia ser, ele tinha uma igreja. Tinha uma igreja. E quando também a salvação chegou a Cornélio, Cornélio foi lá na igreja de Pedro. Também foi na igreja Nessa de Pedro. mesma igreja de Pedro que a sogra dele foi curada. Também na igreja de Pedro. Tá tudo certo ou tudo errado? Tá tudo errado. A sogra de Pedro não foi curada na igreja de Pedro porque ele não tinha igreja, foi curada na casa dele. Sim. Está escrito. E Cornélio não mandou que
O anjo não mandou Cornélio na igreja de Pedro, porque Pedro não tinha igreja. Mandou Pedro na casa de Cornélio. O Mas, contrário. misteriosamente, o pastor respondeu que ele não era nem pastor, ele era bispo. Era E bispo. presbítero. Onde era a igreja de Pedro? Em lugar nenhum. É. O modelo que está aí de bispo e de presbítero era o modelo dos apóstolos? Claro que não, é tudo diferente. Pedro tinha alguma coisa, amada? A música católica é clara, o que ele tinha deixou na praia. Sim. Não é assim a música católica assim. que fala? Meu barco deixei lá na praia? Está escrito, e deixando tudo, seguiu-o. Verdade. Pedro largou tudo para seguir o Salvador. Pedro não tinha nada. Mas agora, esses caras que têm tudo, de cada 1.000 membros ele tem salário de 100 pessoas, É verdade. de 30 mil membros ele tem salário de 3.000 pessoas, conforme está relatado no e-mail que o pastor mandou. Sim. Então, agora, você vai comparar esses caras com Pedro como? Não, eles querem se comparar, né, com os apóstolos, né? Mentira, Pedro não tinha cargo nenhum, meu amado. Não é cargo, nem título, era vocação. Vocação. A vocação de ser um homem como ele foi. E como você é, a tua vocação, a minha, de qualquer um. Né? E Paulo era evangelista, apóstolo, filiado a qual denominação? A Getsemane. Paulo tinha a carteirinha do Getsemane. Onde ele chegava, eu sou da Getsemane, eu sou Paulo, apóstolo. Ainda ia pra lá com a linha de ônibus que ele falou que tem. Ah, ia no ônibus do pastor lá para pegar pra rocha. Ah, cara, é muita palhaçada. Sim. O Silas, só se for o Malafaia que é evangelista, porque é o Silas da Escritura. O outro, Barnabé, era pregador itinerante. Ah, pode ser pregador itinerante? Pode na falácia, mas de verdade não pode. Entende, amada? Uhum. Porque de verdade ele vai dizer, você tem que ter uma cobertura espiritual, tem que estar numa igreja, numa denominação, Sim. ninguém pode ser. E não é, pregador itinerante não é um cargo, nem um título, é uma vocação de falar a verdade em qualquer lugar de todo mundo. Sim, né, Barnabé gente? andava com o apóstolo Paulo, né? E ele É. falava também. Que vai Mas dar a sozinho maneira também. que ele escreveu do lado, dá Parece pra que ele tinha um entender. cargo na igreja. As pessoas, os evangélicos, não É. a gente, que graças ao Criador estamos livres desse engodo. É. Mas vão pensar que é cargos, né? Estevão era diácono e evangelista. Aí você vê, amada, é tão estranha as respostas do pastor que a gente pode perguntar a ele assim, só para entrar numa fuá. É só para entrar numa fuá. Ué, pastor, podia ter 2 cargos antigamente? Ela é evangelista e apóstolo, diácono e evangelista, presbítero e bispo. Poderia ter 2 cargos antigamente? Por que hoje não pode? Aí é mais um embaralho para ele, mas nada disso existe. É só aqui na cabeça dos loucos. Sim. Aí tu Tem entra que na embarcar loucura. para poder entender, porque a gente de fora não compreende. Pra ver o que ele vai falar na loucura dele. Quando a criança fala umas besteirinhas, aí Sim. você entra na besteirinha da criança pra ver que Claro. ele vai falar mais besteira ainda. Então é igual ali. Podia ter 2 cargos antigamente, ela, presbítero, bispo, pastor Pedro. Né? Pedro era bispo e era presbítero, evangelista e apóstolo, pregador itinerante, diácono e evangelista. Podia ter 2 cargos, pastor. Como o cara conseguia ser evangelista e diácono? Ah, isso é tudo história, mano. Não era nada disso. É que é uma mafuada nada. Então essa pergunta 6 dele aí, amado, eu até falar pra vocês, não tem o que comentar, minha rica. Mas aí, minha amadinha, não. Tem muita gente aí que não tá desperta, tem que comentar alguma coisa assim. É, porque absurdo, quem já mas- tá desperto sabe, né? Mas quem tá assistindo que é membro, né? Que é de alguma denominação, vai cair nessa. É. Né? Eu até confesso que há uns tempos atrás eu até cairia também. Certo. Agora a 7. Agora eu não queria rir, não, cara. Mas essa aí vai ser que. Essa aí é uma comédia, cara. Eu tô falando assim, não é porque eu li antes, não. Eu tô lendo aqui agora. Sim. Eu não li nada disso antes. Tô lendo agora com você junto. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui Davi se referia: lugar separado, feito de lona, tenda, tabernáculo. Ele não leu o salmo. Agora eu penso, Rubens, será que ele tá respondendo isso aí aleatoriamente, Não, amada, com é assim bobeira mesmo, ou amada. ele sabe? Amada, num caso aí, ele usou de perspicácia lá quando era o templo. Ele ensina para os membros todos que é templo de pedra, mas ele sabe que o templo somos nós. Somos nós. Mas incluiu a denominação deles no meio, que é uma instituição, não é gente, Ah. não é pessoa física, é Sim. instituição, que isso não tem nada a ver com o Criador. Ele nunca morreu para fazer uma instituição templo. Certo. É, sim, pessoas, templos, gente. Tá certo? Então, alguma coisa sabe, outras não faz questão. Mas essa aí é aquilo mesmo, amado. Os caras não estão com preocupação em ler a Bíblia mais, não. Eles só pegam esse pedacinho e vai embora. É porque essa resposta dele aí, eu acho É de que... quem não às leu vezes- mesmo. É, É desconhecimento. Ah, Senão tá. veria que Davi fala de Jerusalém, cara. fala de Jerusalém. A sim. resposta do pastor é que Davi falava do tabernáculo. Eu pergunto a você. Davi falava do tabernáculo ou falava de Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Da cidade, né? Na cidade. Sim. Cidade edificada, onde estão os tronos do rei. Os É. tronos do rei estão no tabernáculo? Não. Não era, cara. É só ele mesmo ler. Acho que aí ele ficou Eu não praticamente meio bitolado. Eu não leio, não, mas os caras não... Eles sabem enganar o povo, a verdade. Respondeu assim, de qualquer jeito. E... Essa 7 aí foi um chute na canela. Sem programar. mas Sem é verdade. programar. Mas... Nós dois sentimos a dor. Não sei você.
É a 8ª. Porque o anjo não mandou Cornélia ir até a igreja de Pedro. Eu não vi ainda, vou ler agora. Vamos ver. Porque Pedro era pastor de pastores, ele era bispo. E as sinagogas não recebiam os cristãos. Além disso, os templos, como nos atuais, não tinham sido construídos. Por exemplo, como mandar alguém de avião se eles ainda não existiam? Excelente, excelente! Mas vem cá, pastor. Olha como é que ele falou uma verdade aí fantástica. Os templos como hoje ainda não existiam. Agora explica. Quando os templos passaram a existir, pastor? Explica, pastor. Sim. De onde ele vai tirar o tempo para explicar, amada? De Constantino? De Constantino, do paganismo. Paganismo. Então ele falou uma coisa aí sem querer. Verdadeiríssimo, mas o povo não enxerga. Ele tentando se desvencilhar da verdade. Acabou falando a verdade. Acabou falando uma coisa interessante. Verdade. Ele atirou no que não viu, acertando. Atirou no que viu, acertou o que não viu. Entende, amada? Sim. Sem vontade de fazer isso. Sim. Porque jamais o pastor quer que o povo saiba que igreja foi construída agora. A resposta é tão fora do contexto religioso protestante, é tão fora do âmbito da cabeça do crente, é tão fora disso, que ele, sem querer, falou a verdade. Porque não é uma pergunta feita de dentro da caixinha para dentro da caixinha, é de fora. Então essa pegou. Sim. Firme, olha lá. Deixa eu ver. Por que o anjo não mandou Cornélio ir até a igreja de Pedro? Aí ele respondeu. Porque Pedro, como era? É aí a história, pastor de pastores, ele era bispo. E a sinagoga não recebia os cristãos. Peraí, a sinagoga não era coisa de Deus, não? Era, não era? Explica aí, pastor, para nós. É mais uma fuá para ele. É verdade. Por isso que eles não participam de hangout, para não ter que explicar as coisas. Tá certo? Além disso, os templos como os atuais não tinham sido construídos. Entendi. Aí cabe a pergunta. Pastor, o senhor nunca ensinou isso na igreja? Não, pastor, por quê? O senhor respondeu isso aqui, o senhor sabe disso, não sabe, pastor? Eu sei. Por que o senhor nunca ensinou isso na igreja, pastor? Que naquele tempo não existia, né? Que naquele tempo não existia o templo modelo. como tem hoje. Poxa. O que ele falou ali, meu amado, é a pura realidade. Aquele templo daquela época é o que eu bato nessa tecla muito, não tem nada a ver com o templo de hoje. No aspecto de fazer culto ali dentro. No aspecto de ter cadeira ali dentro. De ter pastor ali dentro. De ser isso que está aí. Isso aí vem do paganismo. Aquilo não tinha nada a ver com isso. Mas tem momentos, na maioria deles, o pastor associa a igreja dele hoje àquele templo antigo. Porque ele não tem como associar ao templo pagão romano. Ele não vai fazer isso. Então ele vai associar alguma coisa que está mais embasada na Bíblia. Exato. Embora seja o grupo que matou o Salvador, o grupo que era contra. Mas está lá na Bíblia. Mas está na Bíblia, é bíblico. Então, é bíblico. Aí associa ao templo de Salomão, o de Herodes, ou qualquer. Herodes ele esconde que é Herodes, ele não fala que é. Mas associa ao de Salomão, que inventa para o povo a mentira de que o do templo do Salvador era de Salomão. Ou Zorobabel, inventa qualquer mentira. Tá certo? Sim. Mas agora, no momento que a pergunta é feita de fora da caixa de fósforo, ele dá uma resposta muito interessante. Sim. Olha lá. Aí, primeiro aqui, porque Pedro era pastor dos pastores. Eu não sei se pastor dos pastores não tinha igreja. Que história é essa? Que naquela época não tinha igreja, ele era pastor dos pastores. Então não era nada do que está aí hoje. Torto. Claro que não era nada do que está aí hoje. Senão ele teria a igreja dele. O Macedo não tem. Ele é bispo, pastor dos pastores, ele não tem igreja. Como Pedro era pastor de pastores, e não tinha igreja. É muito esquisito isso, né, pastor? É porque o modelo era outro. Agora ele vai confessar-lhe o crime. Ele reconhece o que você tem falado direto. Ele reconhece. Além disso, os templos como os atuais não tinham sido construídos. Peraí, mas Jesus andou no mundo naquela época. Ele ensinou tudo e não ensinou a construir o templo, pastor? Esse modelo aqui tem aí hoje, direitinho? E ele mesmo não construiu, não, pastor? Por que ele perdeu a oportunidade de construir? Deixou Constantino construir depois no paganismo? No paganismo. Que é isso, pastor? De onde vem essa história? Aí ele vai ter que explicar muito, amado. Eles não estão para explicar nada. O negócio deles é 30 mil pessoas, dessas 30 mil, 3 mil trabalham para dar o salário. Não é esse, não. É todos. Se o cara não tem 30 mil membros, como esse confessor que tem, se o cara tem 10 membros, cara, para ele já tem um salário a mais do que o dele. Então ele recebe o dobro do que ele receberia. Sim. Eu vou parar de novo, amado. Eu tenho que parar. Você trabalha? Trabalha. Você tem 10 pessoas agora que te dá 10% do salário do que eles trabalham em qualquer lugar por aí, te dá. Então você tem o dobro do que você ganha. Você é um pastor que tem 10 membros, trabalha para sobreviver, tem o seu salário e tem mais um salário, que é a somatória dos 10% de cada um dos 10 membros que você tem. Então, só de você ter 10 membros na sua igreja, você já está com um dinheirão, já está com o dobro do que você ganharia trabalhando para você mesmo por conta própria, como deve ser, porque é o que está escrito.
Aquele que não trabalha, que também não coma. Sim. Cada um viva do suor do seu trabalho, e não do trabalho do irmão. Aí, amada, é simples para ver uma coisa dessa. Então o pastor está preocupado com o quê? É em pegar o salário dos outros, ficar sem fazer nada. Só negociando dívida para o povo pagar toda segunda-feira, como acontece. Segunda-feira é dia que tu não encontra eles, estão negociando dívida. E fazendo mais dívida para o povo pagar, porque ontem, domingo, foi o dia de arrecadar tudo. Nossa.